Módulo 3, área de resultados de desempenho 1. Bom dia, me chamo Mônica Calihuri, trabalho em Banco Interamericano de Desenvolvimento como especialista jefe de setor em administração tributária. Bem-vindo ao módulo 3. Como já tenido a oportunidade de ver, os dois primeiros módulos eram introdutórios. O módulo 3 é o primeiro módulo de natureza substantiva e trata de las 9 áreas de resultado de desempenho, ou las ARDs, como las chamamos na terminologia TADAT. O módulo 3 trata sobre o ARD número 1, que aborda a integridade do registro de contribuintes. Ao finalizar esse módulo, você conhecerá todos os aspectos desta ARD, incluídas as boas práticas internacionais. Tendrá as ferramentas necessárias para realizar avaliações TADAT relacionadas com o ARD1, aprenderá os critérios de qualificação que lhes indicarão se uma administração tributária em particular deve receber uma qualificação A, B, C ou D para uma dimensão em particular, de acordo com a evidência que há reunido, e luego poderá qualificar os indicadores. Finalmente, compreenderá que evidência deve reunir e que perguntas deve fazer para poder realizar uma avaliação objetiva desta área de desempenho. Este é seu primeiro passo para converter-se em um assessor capacitado TADAT. Sigamos então. Empecemos com o resultado desejado. Uma etapa inicial fundamental na administração tributária é o registro e identificação de los contribuintes. O registro e identificação de cada contribuinte é a base de los principais procedimentos administrativos associados com a apresentação de declarações, o pago, a auditoria, a cobrança e os recursos administrativos. Por lo tanto, o resultado desejado para esta RD é que todas as pessoas físicas e jurídicas e outras entidades que devem registrar-se figurem no registro de contribuintes. Às vezes, existem entidades sem personalidade jurídica, tais como as comunidades de bienes ou as herências yacentes. Se estão obrigadas a registrar-se, devem estar registrados. Además, toda a informação contenida em la base de dados do registro deve estar completa, ser exata e estar atualizada. A hora que hemos analisado o resultado desejado, analicemos as boas práticas internacionais relacionadas com o registro de contribuintes. Uma administração tributária que funcione bem mantém informação precisa e fiável para apoiar a comunicação com os contribuintes, especialmente com relação à apresentação de declarações, a los pagos e a las determinações. Isso inclui toda a informação relevante sobre estes contribuintes, como é o nome, a direção, a natureza e o tamanho da empresa, as obrigações tributárias por tipo de contribuinte, etc. Además, uma administração tributária que funciona bem depura periodicamente a base de dados do registro de contribuintes para eliminar os contribuintes inativos, duplicados ou inválidos, como os de empresas extinguidas, pessoas falecidas ou pessoas que se foram do país. A base de dados deve depurar-se periodicamente, porque os dados errôneos e de contribuintes inativos fazem que se desperdicem esforços para hacerles cumprir com suas obrigações e também distorcionam as estatísticas. Os dados inválidos podem utilizar-se para a obtenção de devoluções indevidas e outras fraudes. Outra ação que toma as boas administrações tributárias é identificar e señalar os registros de pessoas ou empresas que não apresentaram suas declarações porque não se les ha recordado ou tem um histórico de incumprimento. Se deve identificar e tomar medidas de seguimento. As administrações tributárias que funcionam bem têm sistemas informáticos modernos que proporcionam uma visão completa do contribuinte para uma melhor gestão do cumprimento.
O personal de primeira linha necessita um fácil acesso a los dados atuais e históricos sobre apresentação de declarações, pagos, determinações e outros detalhes de la cuenta de los contribuyentes para todos os impostos principais. O sistema informático deve proporcionar uma visão de toda a população de contribuintes a nível nacional, incluindo informes estadísticos sobre apresentação de declarações de pago com respeito a categorias específicas de contribuintes, o que permite à alta direção desenhar uma estratégia nacional de cumprimento tributário. E não hace falta dizer que o subsistema informático de registro deveria estar interconectado com outros subsistemas com relação à apresentação e processamento de declarações de pago de los respectivos impostos. Uma tendência em la última década é que o sistema informático pueda generar declarações preliminares que se basam em informação que já está em poder da administração tributária, através da informação de terceiros ou de dados internos. As administrações tributárias que funcionam bem mantêm um sistema de números de identificação de contribuintes, ou NIT, universais e únicos, que podem facilitar não só as funções tributárias, sino também a detecção de não declarantes, a informação de terceiros, a comparação de dados e o intercâmbio de informação com outras agências. Para todos esses propósitos, o NIT único é muito importante. E por último, uma administração tributária que funciona bem tem programas para detectar e registrar empresas e indivíduos, incluídos aqueles que representam um alto risco para a arrecadação. Esses programas incluem o uso de informação de terceiros para ajudar a identificar novos negócios e negócios não registrados, o uso de dados laborais, e outras estatísticas em setores específicos para medir o nível de registro de contribuintes, pessoas físicas. E, muito importante, visitas de campo em distritos comerciais para descobrir negócios que não são registrados ou contribuintes que acabam de abrir negócios e aún não são registrados. Agora que hemos visto as boas práticas, veamos os indicadores para esta ARD. A ARD1 tem dois indicadores de alto nível. A 1.1, que aborda a informação exata e fiável sobre os contribuintes, e a 1.2, que aborda o conhecimento de potenciais contribuintes. A 1.1 tem duas dimensões, idoneidade da informação e exactitud da informação. A 1.2 tem uma dimensão, alcance das iniciativas para detectar empresas e indivíduos que devem registrar-se, pero não lo hacen. Tanto a 1.1 como a 1.2 se evaluam com o método M1. Para um indicador unidimensional como a 1.2, a calificação da dimensão se convierte em la calificação do indicador. Para um indicador multidimensional como a 1.1, M1 significa que usamos o eslabão mais débil para calificar o indicador. Isto é algo que já se ha visto em o módulo 1. Supongamos, por exemplo, que um país tiene uma A por la idoneidade da informação, pero só obtiene uma C por la exactitud da informação. A calificação general do indicador A1.1 seria uma C. A idoneidade da informação é o eslabão mais débil, por lo que a buena calificação e a idoneidade da informação se vê socavada por la calificação enquanto a la exactitud da mesma. Vemos agora como se identificam com letras e números os indicadores. O primeiro dígito representa a ARD e o segundo dígito representa o indicador. É decir, o indicador A1.2 significa que é um indicador del ARD1 e que é o segundo indicador da série. O indicador A619 significa que o indicador é del ARD6 e é o indicador 19º da série total de indicadores.
el mismo sistema se sigue para todos los indicadores. Sin embargo, notará que as dimensões em si mesmas não estão numeradas em série, sino que estão numerados com respeito a cada indicador. Recordemos que o indicador A11 tem duas dimensões, uma que aborda a idoneidade da informação do contribuinte e a outra, a exactitude da informação do contribuinte. Veamos como calificamos a dimensão A11 que trata de la idoneidade da informação. Devido a que uma calificação A representa uma boa prática, a administração tributária de um país obtém uma calificação A se se cumprem todos os critérios seguintes. Primeiro, o registro de contribuintes inclui todos os detalhes relevantes. E no caso de uma pessoa física, os dados são o nome, a direção, a fecha de nascimento e os dados de contato do contribuinte. Em o caso de uma pessoa jurídica, se inclui a fecha de constituição, sua natureza jurídica, informação sobre entidades e partes vinculadas, como os sócios ou partícipes e entidades participadas, e também o segmento de contribuintes ao que pertence. Empresas pequenas, medianas ou grandes e sectores econômicos. Também deve incluir as obrigações de apresentação de declarações e pagos aplicáveis ao contribuinte. Segundo, é necessário que o registro seja centralizado e computarizado. Terceiro, cada contribuinte registrado deve ter um único número de identificação tributária, o NIT, de alta integridade, para todos os impostos principais. Este NIT deve ser um número sequencial com um mecanismo de autovalidação, como um dígito de verificação. O seguinte conjunto de critérios está relacionado com o sistema informático da administração tributária. O subsistema informático de registro está interconectado com outros subsistemas informáticos, por exemplo, el de pago, el de apresentação de declarações, etc. E deve proporcionar uma visão completa de todos os contribuintes. Por lo tanto, um empleado da administração tributária deve ter acesso rápido a los dados atuais e históricos do registro, informação sobre a apresentação de declarações, pago, determinações e os detalhes da conta do contribuinte com relação a todos os impostos principais. Outro aspecto importante é o sistema informático que deve permitir desativar ou dar de barra e ativar a informação. O sistema informático deve generar informação de gestão a nível país, o que significa que permite um desenho efetivo de programas nacionais de cumprimento, mediante a generação de informes e dados agregados sobre a apresentação de declarações e o pago, com respeito a categorias específicas de contribuintes. O sistema informático também deve proporcionar pistas para uma auditoria sobre os acessos de los usuários e as modificações realizadas à informação de los contribuintes. Outra prática muito boa que conlleva uma calificação A é que o sistema informático seja capaz de utilizar a informação do registro para generar as declarações. Esta prática está se ponendo de moda muito rapidamente. A ideia é que o sistema produza listas de não declarantes para que os empregados da administração tributária possam fazer o seguimento de los contribuintes. E por último, o sistema informático deve proporcionar um acesso seguro a los contribuintes, de maneira que quando os contribuintes queiram cambiar sua direção, sua ocupação ou sua natureza ou a natureza de seu negócio, poderão fazê-lo com bastante facilidade.
Se se cumprem todos esses critérios, a calificação será A. Uma calificação B será dada quando alguns dos critérios mencionados não se cumprem. Por exemplo, falta o acesso seguro para que o contribuinte pueda atualizar sua informação de registro, ou o sistema informático não genera declarações de impostos com a informação do registro. Outro é que os contribuintes registrados tenham mais de um NIT, um para uns impostos e outro para outros impostos. Quando não se cumprem estes critérios, a administração tributária terá uma calificação B. Vemos agora o caso da calificação C, em la que a administração tributária tem uma situação similar à la de uma administração de calificação B. Ou seja, os contribuintes não têm um acesso seguro para poder atualizar sua informação e o sistema não genera declarações de impostos com a informação do registro, pero a base de dados sim deve incluir todos os detalhes relevantes. A diferença principal aqui é que muitas coisas estão descentralizadas em uma administração tributária, que vai ser calificada com uma C. A base de dados do registro é computarizada, pero descentralizada. Os contribuintes podem ter mais de um NIT, como na calificação B, e o sistema informático oferece uma visão completa, pero a nível descentralizado. Lo que significa que o empleado de uma administração tributária de uma região poderá ver a los contribuintes em esta determinada região, pero não de outras regiões. Devido a essa falta de centralização, o sistema informático proporciona informação de gestão solo a nível regional. A interface com outros sistemas e a possibilidade de dar de barra e ativar informação também são a nível descentralizado. Com essa situação, a administração tributária obterá uma calificação C. Se a administração tributária não alcança os critérios para uma calificação C, obterá uma calificação D. Agora que sabemos como qualificar a primeira dimensão, a idoneidade da informação, veamos como calificamos a dimensão A112, que trata da exactitude da informação em el registro de contribuintes. Devido a que uma calificação A representa uma boa prática internacional, a administração tributária de um país obtém uma calificação A se cumpre com os seguintes critérios. Tem procedimentos para identificar e eliminar contribuintes inativos, duplicados, falsos e inválidos do registro de contribuintes. E os procedimentos se aplicam regularmente. Tem procedimentos para identificar e señalar a los não declarantes, e essas ações se fazem de forma regular para facilitar assim o seguimento. E tem procedimentos para garantizar que as solicitudes de registros sejam autênticas e que todos os solicitantes cumpram com os requisitos legais para seu registro, por exemplo, verificando a identidade. E os procedimentos se aplicam regularmente. Realiza uma verificação de rotina da informação contenida em sua base de dados, através do cruce com informação de terceiros. E por último, conta com informes de gestão e auditoria que indicam que a precisão da base de dados do registro é boa. A administração tributária de um país obterá uma calificação B se cumpre todos os requisitos para uma calificação A, excepto que o cruce de informação se hace a menor escala. Uma administração tributária obterá uma calificação C se o processo de identificação e señalação de contribuintes inativos que se requer para poder fazer ações de seguimento se hace solo de forma ad hoc, es decir, que não se hace de forma regular.
Do mesmo modo, a administração tributária obtendrá uma calificação C se se hacen de maneira ad hoc os processos de identificação e eliminação de contribuintes inativos por falecimento de pessoas físicas e por extinção de pessoas jurídicas, verificação de la autenticidade e prueba de identidade e verificação de la informação a partir da informação de terceiros. A calificação C também deve otorgar-se quando os informes de gestão ou auditoria que explicam se a base de dados é precisa estão disponíveis e dichos informes de gestão e auditoria indicam um alto nível de precisão da base de registro de contribuintes del IVA. Finalmente, se não se cumprem os estándares mínimos para obter uma calificação C, ou se a informação não está disponível, a administração tributária terá uma calificação D em essa dimensão. Vemos agora ao seguinte indicador, A1.2. Recuerde que o indicador A1.2, que aborda o conhecimento sobre potenciais contribuintes, é o segundo indicador do ARD1. Este indicador tem solo uma dimensão, que mide o alcance das iniciativas tomadas por la administração tributária para detectar empresas e indivíduos não registrados. Devido a que este indicador só tem uma dimensão, a calificação da dimensão será do indicador. Agora, vemos como se califica esta dimensão. Para uma calificação A, a administração tributária tem que usar de maneira sistemática a informação de terceiros. A administração tributária deve ter um programa de inspeções aleatórias ou específicas de sedes de empresas e locais comerciais para detectar possíveis contribuintes. Os informes de uma administração tributária devem mostrar que se han tomado medidas e que se han obtenido resultados em la detecção de empresas e indivíduos não registrados. Em certo sentido, os informes deveriam mostrar que a administração tributária ha hecho um esforço, já seja mediante verificações in situ ou mediante informação de terceiros, e os resultados que se han obtenido. No caso de uma calificação B, a administração tributária usa de maneira sistemática informação de terceiros e os informes mostram os esforços realizados e os resultados obtenidos, pero não tem um programa sistemático de inspeção de sedes de empresas e locais comerciais para detectar se os novos negócios se han registrado como contribuintes. Não tem um programa para inspecionar onde han surgido novos negócios, como novas áreas, novos bairros ou centros comerciais, por exemplo. Para uma calificação C, a administração tributária utiliza informação de terceiros, pero de maneira ad hoc. Tem informes disponíveis, pero estes não mostram que haja esforço sistemático por parte da administração tributária para detectar empresas e indivíduos não registrados. Tales esforços são ad hoc e sucedem esporadicamente, e não tem um programa de verificações in situ, como em la calificação B. Sin embargo, há evidências de ações tomadas ad hoc e no último ano respecto de la detecção de contribuintes não inscritos. C, que deve estar haciendo-se a seguinte pergunta: que informação devo buscar nela RD1 quando hago uma visita de avaliação a um país? O primeiro passo é que leia o quadro 5 da guia prática, que oferece uma lista de perguntas para hacer-lhe às administrações tributárias. Também proporciona exemplos de documentos e outras evidências para guiá-lo em um processo de recopilação de informação, entrevistas relacionadas com o RD1.
Será necessário solicitar certa informação às administrações tributárias por adelantado durante a fase de pré-evaluação. Existe uma grande quantidade de informação que se pode obter do sítio web da administração tributária ou do sítio web da oficina do auditor general ou do Ministério de Finanças ou de outras agências. Será necessário observar as evidências e a informação durante a visita ao país e debati-las durante as entrevistas com a administração tributária do país. Para LRD1, busque a informação que responda às seguintes perguntas. Quais são os requisitos legais e o procedimento para registrar e atualizar um número de identificação tributária ou NIT? Que tipo de numeração se utiliza em el NIT? El NIT é único para cada contribuinte e para os impostos principais? Ou há números distintos para os distintos impostos? O registro mantém toda a informação básica do contribuinte? O registro é computarizado ou manual? Se é computarizado, quais são as funcionalidades do sistema informático? O registro proporciona uma vista completa dos dados atuais e históricos do contribuinte com respeito a todos os impostos principais? O sistema informático proporciona uma visão de todos os contribuintes do país para todos os impostos principais ou solo proporciona uma visão regional, local ou de solo alguns dos impostos? Há outras agências governamentais involucradas em o processo de registro de empresas e particulares? Se assim for, como interactuam com a administração tributária? Existe evidência que demonstre que existem procedimentos para atualizar rotinariamente o registro e eliminar contribuintes inativos, inválidos, inexactos ou duplicados, ou para asseñalar os registros temporalmente inativos? Existem processos estabelecidos que se aplicam sistematicamente para garantizar a exactitude da base de dados do registro, por exemplo, mediante o uso de informação de terceiros? Se verifica a identidade de um solicitante para evitar registros falsos? A estratégia de cumprimento da administração tributária incorpora iniciativas para detectar negócios e indivíduos não registrados? Existem ações e resultados demonstráveis dessas iniciativas? Agora, analisemos em que fontes deve buscar se deseja recopilar a informação necessária. As principais fontes para recopilar informação sobre o registro de contribuintes serão as leis tributárias do país, que lhes indicarão quem está obrigado a registrar-se e quem não, e que informação se deve incluir. Haverá documentos sobre políticas e procedimentos relacionados com o NIT. Já hemos comentado sobre como buscar informação no sítio web e em outras publicações das administrações tributárias, assim como em sítios web de outras agências involucradas em el registro de empresas e indivíduos. Además, é importante observar o formulário de solicitude de inscrição no registro de contribuintes e o formulário de solicitude do NIT. Pode solicitar que lhe permitam observar como funciona o sistema de registros em entrevistas com a administração tributária. Incluso pode fazer visitas às oficinas locais. É útil um documento de alto nível que descreva a configuração do sistema informático, suas capacidades funcionais e as bases de dados de registro. Também deve consultar os informes de gestão, os informes de estratégia, os informes de auditoria interna e os informes de auditoria externa, quando esteja recopilando a informação e evidência para esta RD. Bueno,
Acabamos de ver a metodologia detalhada para a RD1. Ha aprendido quais são os indicadores e as dimensões para medir a integridade do registro de contribuintes. Ha aprendido como se calificam os indicadores e as dimensões. Finalmente, ha aprendido que buscar para reunir evidências, a quem perguntar e onde encontrar informação útil. Agora já está todo listo para passar a RD2 em el próximo módulo. Muchas gracias.